O programa a seguir é uma produção independente de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Alô você, estamos chegando com mais um O Passo para o Sucesso aqui na nossa Record. Olha, hoje vamos receber a deputada federal, terceira mais votada do estado de São Paulo, Bruna Furlan. Bruna, você esperava ser eleita com a votação que você teve em 2010, né? 270.661 votos. É verdade. Primeira tentativa. É verdade. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de falar do meu trabalho, dizer da minha admiração por você. Obrigado. E naquela eleição, naquele ano de 2010, foi uma eleição atípica porque o eleitor queria dar oportunidade para novos candidatos, para pessoas jovens, por acreditar que talvez a política possa ser transformada através dos jovens. Pelo idealismo, pela força, pela vontade. Me surpreendeu, aliás, agradeço cada uma das pessoas. Acho que foi um fenômeno, né? 270 mil votos. Eleição é sempre muito difícil. A gente nunca sabe o que é que vai acontecer, qual será o resultado do processo eleitoral, ainda que seja desenvolvido um bom trabalho. Mas eu primeiro queria dizer que eu tenho como objetivo de vida honrar cada uma das pessoas que acreditaram em mim. Eu já estou no meu segundo ano de mandato, graças a Deus consegui apresentar bons projetos, consegui ajudar muitos municípios. Vamos falar desses projetos daqui a pouco. E a gente se surpreendeu com essa votação, mas temos o pé no chão, estamos trabalhando direitinho e acho que vamos honrar cada uma das pessoas que acreditaram em mim. Muito bem, estamos conversando aqui com a Bruna Furlan, deputada federal pelo estado de São Paulo. Ela que aos 9 anos de idade já sonhava ser... Sempre quis seguir o caminho do meu pai, sempre quis seguir a política, sempre soube que é só através da política que a gente muda, que a gente melhora e que a gente transforma a vida das pessoas. Então, me formei em Direito, fiz pós-graduação em Gerenciamento de Cidades na FAAP, estou começando agora um outro curso também, uma outra pós-graduação de Políticas Públicas. Sempre soube que esse era o meu caminho, acompanhava o meu pai nos comícios, nos eventos, sempre trabalhei como voluntária. 8 anos, mas bem novinha. Na época que toda criança queria brincar de boneca, pelo menos a menina queria brincar de boneca, você estava lá nos comícios? Eu já estava com meu pai e inclusive me intrometia, queria resolver o problema das pessoas, mesmo sem conhecimento, porque Por muito pouco nova. Você não pegava o microfone e... Algumas vezes eu peguei. Algumas vezes eu peguei. O que você falava? Eu sempre tive muito presente nos problemas da cidade. Viu meu pai cuidar da cidade de Barueri, ele foi prefeito por 18 anos em Barueri. Saiu agora, terminou o seu 4º mandato com uma aprovação de 86%. Quer dizer que a cada 100 pessoas na cidade, 86 achavam bom ou ótima administração. Então, eu aprendi a fazer uma política de transformação da vida das pessoas, uma política séria e eu me envolvi em algumas causas desde muito nova. Eu sou diretora da ACD. Eu sei. Isso faço de coração, faço enquanto ser humano. Aliás, porque... esse era um dos seus grandes projetos na sua plataforma, né? Isso, e eu buscava nas prefeituras, mesmo sem... essa melhoria de vida dos deficientes, né? Isso, mesmo sem mandato, eu já ia até as prefeituras pedindo para que se fizesse um convênio com a ACD, porque a ACD ela tem uma grande estrutura, mas a fila de pacientes para pagar os funcionários, os profissionais, precisa muito, depende muito de doações. Eu fiz uma campanha no Congresso Nacional que até demos o nome de Congresso Solidário. Pedi para que os deputados destinassem das suas emendas parlamentares, cada um tem direito por ano a 13 milhões de indicação do orçamento para melhorias na sua região, nas suas bases. E eu pedi para os deputados para que eles entrassem nessa luta junto comigo. Conseguimos muito recurso, fui no evento Teleton levar essas doações, falei dos deputados que ajudaram, já indiquei 2 milhões para ACD, para compra de equipamentos, para pagar os profissionais. E é uma parcela, Vanucci, da sociedade que ela é duramente excluída.
cabe a nós, enquanto agentes públicos, enquanto cidadãos, enquanto resgatar essas pessoas, trazerem, devolverem para elas a dignidade, porque às vezes a pessoa tem um problema na perna, mas a cabeça funciona direitinho. Cabe a nós qualificar e colocá-las no mercado de trabalho. Cabe a nós oferecer qualidade de vida, que haja um respeito que a gente não vê. Eu tenho muito orgulho desse trabalho, Vanucci. Essa é a Bruna Furlan. E eu vou fazer uma pergunta agora bem pessoal para você. Você com 8, 7, 9 anos já participava dos comícios do seu pai, né, o Rubens Furlan, ex-prefeito de Barueri, que fica em Alphaville, né, na Grande São Paulo. E você não teve tempo de, por exemplo, festinhas, aquela coisa normal da garotada, namoradinho? Tem a fase de adolescência, né? Então. Que é normal, que todo mundo passa por ela. Você não é casada ainda? Não sou, mas namoro há bastante tempo e a minha vida mesmo eu me dedico 100% à política. É o que eu gosto de fazer, é onde eu me sinto feliz. E já pretende, já tem data marcada aí? Não, ainda não, mas já namoro há bastante tempo, acho que vou casar e quero fazer a minha família, mas nesse momento eu tô focada... projeto de vida como mulher, esquece a deputada. Quero fazer minha família, como todo mundo, né? Como vi meus pais, são casados aí há 30 anos, nunca vi meus pais discutirem, Vanucci. Sempre a paz em casa, e eu tenho isso como modelo, então é isso que eu quero para minha vida também, casar, ter filho. Mas nesse momento a minha prioridade é a política. Eu vou muito entusiasmada para Brasília toda semana, trabalhar, represento a cidade de Barueri, a região, com muito orgulho, com muito entusiasmo. Fui votada em 505 municípios, dos 645 municípios do estado de São Paulo, eu fui votada em 505 municípios, então eu represento... Inclusive, estamos falando para o Vale do Paraíba e para a Baixada Santista, Santos, São José dos Campos. Lá você também teve uma boa votação. Tive uma boa votação, inclusive eu tenho um trabalho com as APAES também das cidades, inclusive colocar à disposição, e é muito importante também, Vanucci, que as pessoas mandem sugestão para nós de bons projetos. Como é que eles fazem para fazer? Então, para mandar? Tem no meu site, www.brunafurlan.com.br, tem o meu Facebook, Instagram. Gostaria que as pessoas me acompanhassem para que elas dessem sugestão, porque às vezes a pessoa ela tem uma sugestão de um bom projeto, mas ela não tem como apresentá-lo. Então que mande para nós, para que a gente, com a nossa representação, faça valer a vontade das pessoas. Muito bem. Eu estava falando sobre a sua fase de adolescência, você falou também e tal. Eu quero saber um pouco mais dessa Bruna Furlan, que não era deputada ainda. Era muito paquerada. Não. Porque quiseram rotulá-la de a musa do Congresso. Não, isso aí é muito ruim, porque a gente tem que ser reconhecido em qualquer profissão pelo trabalho. É verdade, então eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho. Não gostei. Não gostei, eu tenho outras amigas lá também, como a Manuela Dávila, que é deputada federal. Você é mais nova do Congresso? De mulher, mulher sim. De homem, tem uma moçada lá, tem um menino de 22 anos que é deputado federal. Não chegou aos 30 ainda. Não, mas eu falo, 29 anos, bem vividos. E eu tenho uma nova geração de políticos. Tem lá em Brasília, por exemplo, um deputado federal de 22 anos. Então, nessa legislatura, tem bastante jovens. Eu acho que é a juventude construindo o futuro. Nós temos que usar o entusiasmo da juventude para pavimentar as estradas do futuro. Aliás, sobre juventude, a gente vai falar daqui a pouco no segundo bloco do nosso O Passo para o Sucesso, que está hoje com a nossa deputada Bruna Furlan, deputada pelo estado de São Paulo. Segura aí, até já. Muito bem, estamos de volta com o nosso O Passo para o Sucesso. Hoje recebendo Bruna Furlan, aliás, na casa dela, ela que está nos recebendo com muita gentileza, né? Deputada, uma das mais votadas nas eleições de 2010. São 2 anos de mandato, 3 anos. Nós estamos no segundo ano de mandato, começando o terceiro, isso. Né? 2 completos, tem mais o ano que vem. Inclusive, Vanucci,
nós precisamos, o Brasil pede para que seja feita a reforma política. Por exemplo, o processo eleitoral. Nós temos eleição de 2 em 2 anos, era importante que fosse tudo no mesmo ano, porque ano sim, ano não, o Brasil para discutir eleições. Então que as eleições municipais fossem no começo do ano. Concordo com você. E as eleições proporcionais fossem no fim do ano, mas que tudo num ano só. Também acho. Porque... A maioria do brasileiro acha. que gostaria que fosse. Sabe, Você sempre foi de falar muito desde pequenininho? Sempre fui, sempre fui. Eu não posso ver um microfone. Eu acho que a política o segredo é você fazer as pessoas acreditarem nas coisas que você acredita, no futuro que você projeta, na sua luta. Então a gente precisa Aliás, muito... você participou da criação da Comissão da Juventude. Explica o que é isso. Isso. Inclusive, já recebo o presidente estadual da Juventude do PSDB. Eu tenho uma militância partidária. Eu acho muito importante a gente cuidar das bases. Eu, por ser jovem, eu tenho alguns projetos voltados, algumas políticas públicas para a juventude, como, por exemplo, um projeto de colocar a internet gratuita na cidade toda e podemos estender para outras cidades também. Existe alguma burocracia no governo federal. Eu sou do PSDB, o governo federal é do PT, então acontecem algumas coisas em política que a gente se chateia por conta a população... O que mais te chateou até agora? É porque, olha, nesses 2 anos e 2 meses. Depois de eleito... Todos os eleitos têm que trabalhar juntos, independente de partido, porque o que as pessoas esperam da gente é que seja feito um trabalho em conjunto, que a gente não perca tempo, não perca espaço e não perca recurso por briga política. Como é que você, Bruna, me desculpe, mas eu sou bem mais velho do que você. Você é uma jovenzinha ainda e já com uma carreira já muito bem encaminhada dentro da política, né? Graças a Deus, né? Temos bons políticos, mas temos maus políticos também. Como, por exemplo, eu queria saber a sua opinião sobre esse movimento nacional pela renúncia do Renan Calheiros, que, como ficha suja, acabou assumindo a presidência do Senado outra vez. Olha, o Congresso, por conta disso, ele tem um descrédito das pessoas. Eu acho que a opinião pública tem de ser ouvida, tem de ser valorizada, em que pese não ser a população com o seu voto... Você assinaria esse? Assinaria. Eu estou lá para representar a população. Eu carrego as ideias e os ideais de um povo. Eu tenho que fazer valer a vontade da população. E nós precisamos, as leis elas estão endurecendo, elas estão cada vez mais duras, isso está certo, tem que endurecer mais ainda, porque isso aí não acontece mais. Aí, talvez, o nosso sonho é que no futuro não tenha espaço para pessoas que com o seu trabalho não provaram que devem, de fato, estar ali representando a população, que se desviaram por alguns motivos e que não fizeram o que tinha de ser feito. Eu assino, é lógico que assino, todas as CPIs, tudo que para investigar, é muito importante que seja esclarecido para a população. Eu vejo com tristeza a eleição do Renan Calheiros, por conta da opinião pública, que não gostaria que isso acontecesse, haja vista esse movimento nacional. Claro, movimento que tomou conta do país. Que tomou conta. E a presidente Dilma? Já esteve com ela? Olha, qual o seu sentimento em relação ao governo da presidente Dilma? Eu já encontrei com a presidenta algumas vezes. Eu acho muito importante a sensibilidade da mulher na política. Por exemplo, nós em Brasília, nós somos em 513 deputados. 468 são homens e 45 são mulheres. Mas alguma discriminação? Não. Não, mas é importante porque como nós somos maioria do eleitorado, era importante que houvesse maior representatividade feminina. A sensibilidade da mulher é importante na política. Eu fui convidada pela Fundação Konrad Adenauer, na Alemanha, eu e mais alguns parlamentares, não é dinheiro público, é uma coisa privada, para conhecer o parlamento alemão. Lá eles prezam pela transparência, inclusive o parlamento ele é todo transparente. A população passa na rua e vê os parlamentares trabalhando, porque então lá eles primam pela transparência. E o processo eleitoral aqui envergonha. A gente se sente envergonhado em qualquer lugar do mundo, pela maneira como é conduzido o processo eleitoral. Então tem que mudar. A sociedade está pedindo algumas reformas importantes que têm de ser feitas, como a reforma política, como a reforma tributária, como o novo Código de Processo Penal, tantas coisas nós temos que mudar. Então eu espero que esse ano nós tenhamos uma agenda positiva no Congresso Nacional, que a gente possa resolver algumas questões que há muito tempo estão pendentes e que a sociedade cobra de nós. Em qualquer atividade, Vanucci, tem as boas pessoas e
tem as más pessoas, tem os bons profissionais, e na política também tem os bons políticos, mas tem os maus políticos. O que nós temos que fazer, na minha avaliação, a gente depura a política. A cada bom que entra, é lugar de um ruim que tira. Você vê muitos profissionais da política. Nós precisamos procurar os vocacionados, aqueles que fazem porque gostam, aqueles que têm ideais, aqueles que têm sonhos e que vão lutar para realizar os sonhos, não os seus, o da sociedade. Claro que seu pai teve uma grande influência na sua opção, né, de ser uma política, de ser hoje deputada federal. E sua mãe, qual é o peso? Olha, a minha mãe não Sua gostaria mãe também que eu sempre fosse... participou também, sempre ao lado do seu pai, né? Não, e ela tem projetos extraordinários. É fantástico a maneira como os meus pais veem a política. Nós reduzimos aquelas pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, em Barueri praticamente não tem mais, devido à política séria de inclusão social que nós fizemos. E eu podia ficar aqui falando dos projetos aqui durante toda a nossa entrevista, porque foram bons projetos. Agora, minha mãe, ela é muito sensível, ela sempre ajudou muito, os projetos sociais dela mudaram de fato a vida das pessoas. Tem um que chama Inclusão Social pela Moradia. Esse é extraordinário. Em vez de você construir os predinhos e tirar a pessoa da área livre e pôr ali, não. Nós ficamos 9 meses trabalhando com as famílias, com as pessoas, tentando melhorar a relação dela com ela mesma, dela com a família, dela com a sociedade. Então, é um trabalho onde você ensina, onde você transforma de fato a vida, mas ela não gostaria que eu seguisse essa atividade porque não é fácil, política não é fácil. Talvez podia ter sido advogada, mas... Poderia, né? Mas a gente tem que fazer o que a gente gosta. Bacharel você vou até, inclusive, me preparar para fazer o exame da ordem, para virar advogada. É que todo ano tem eleição e a gente acaba não conseguindo... Dá a sua mão aqui. Seu negócio sempre foi ser política. É verdade. A gente vê isso ao primeiro contato com você e eu espero que você cumpra esse final desse primeiro mandato, porque virão outros, né? Se Deus quiser. Né? Eu vou fazer de tudo para merecer, trabalho com o que eu gosto. Aliás, se eu pudesse desejar alguma coisa para as pessoas, eu desejaria que elas trabalhassem com o que elas gostam, porque nem parece que a gente está trabalhando. A gente faz com amor, faz com uma energia, com uma vontade. Eu vou fazer de tudo para honrar as pessoas, para eu poder continuar representando e fazendo o que eu gosto, porque é extraordinário você mudar a vida das pessoas. Só para encerrar, qual foi o seu grande passo para o sucesso? Olha... eu tenho muitos sonhos, eu tenho muita fé em Deus, eu desejo trilhar um caminho e ser reconhecida pelo meu trabalho, ser importante para o Brasil e para os brasileiros através do meu trabalho. Eu sei que tenho muito que aprender, muita coisa ainda vai acontecer, mas eu tenho grande perspectiva para o futuro. Acho que os jovens têm que trilhar o seu caminho, tem que representar e fazer valer todo esse entusiasmo da juventude, e eu tenho o sonho de ser governadora do nosso estado. Opa, essa eu não sabia, novidade aí, ó. Damos um furo para o nosso passo para o sucesso. Adorei, Bruna. Obrigado. Muito obrigada. Sucesso sempre para você, tá? Para nós. Muito obrigada Grande beijo. pela oportunidade de falar do meu trabalho. Seu pai e na sua mãe. Doce. Tá? Muito Tchau, obrigada. Querida. Tchau. Vem cá. Gente, estamos terminando o Passo para o Sucesso hoje com Bruna Furlan, deputada federal pelo estado de São Paulo. Tchau, gente. Até a semana que vem.